Muito bom dia a todas e todos. Obrigado pela presença de vocês aqui a mais um Ipsos Talks. A gente vai começar daqui a uns 2, 3 minutos, ok? Por favor, não saiam daí, já voltamos. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Mais um evento da série Ipsos Talks, da série Recalculando. Hoje a gente vai falar de um tema muito atual e muito importante, que ganhou mais importância ainda depois de tudo que a gente viveu na pandemia, que é a relevância cultural. A gente vai conversar um pouco sobre qual a importância da cultura e do contexto no qual a gente está inserido, para os nossos comportamentos e, obviamente, para as empresas e marcas aumentarem sua influência. E, como sempre, a gente vai ter uma apresentação dividida em 3 partes. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos do Brasil. Vou dar uma visão sobre o que está acontecendo em alguns países do mundo e particularmente no Brasil. Essas informações elas são todas colhidas pela Ipsos desde fevereiro de 2020. A gente faz um tracking quinzenal e eu vou usar alguns desses dados para falar um pouquinho do contexto atual na América Latina e no Brasil. Na sequência, a gente vai ter, mais uma vez, um expert global da Ipsos, que é a Jackie Matthews, que lidera a nossa área que chama de IUU, Ipsos Understanding Unlimited, que são os estudos qualitativos globais da Ipsos.
e a Jack vai falar de inteligência antropológica, uma apresentação muito profunda e muito bacana, que tem muita utilidade prática se a gente souber aplicar. A Jack vai aparecer com um vídeo gravado, porque a gente colocou legendas, então para legendar a gente tinha que gravar, então ela vai fazer a intervenção dela através de uma apresentação de vídeo. E na sequência, como sempre, a gente tem um painel de discussão, hoje um painel de discussão, e eu acho um privilégio de chamar de amigos as pessoas que estão aqui, a Juliana Oliveira, que lidera a área de Consumer e Shopping Understanding na Ferreiro, e está falando de Londres, responsável pelos territórios de UK e Irlanda. Juliana, muito bacana ter você aqui, que bom que funcionou dessa vez. E também o Raoni Coelho, como convidado, que é um gerente da área de Consumer Market Insights na L'Oréal. Raoni, também um enorme prazer e um privilégio ter vocês aqui discutindo esse tema que a gente acha absolutamente fascinante e absolutamente essencial agora. E como expert da Ipsos, a gente vai ter a Cláudia Malamud, que dirige a área de pesquisas qualitativas, que eu descrevi, que chama IUU aqui no Brasil. Por pouco tempo, ela vai assumir uma função regional nas próximas semanas, e a moderação dessas feras vai acontecer pelo Diego Pagura, que é o Chief Client Officer aqui no Brasil. Então, vamos lá, eu vou começar com a minha parte, uma visão sobre contexto, e acho que a primeira parte que a gente tem que perceber é o quanto a importância de entender o que as pessoas estão passando, como elas estão se sentindo, como elas estão reagindo aos estímulos que elas estão sendo impactadas, como isso afeta o seu comportamento. Acho que desde a pandemia, a sociedade, de maneira geral, percebeu a importância de olhar para as pessoas, e não só pelo seu comportamento como, por exemplo, consumidores ou como shoppers, mas de olhar as pessoas e colocar elas como um todo no centro. Isso faz uma diferença brutal, porque, primeiro, dá um mundo de possibilidades de correlações que a gente tem, que são possíveis, mas, segundo, muda o jeito que as empresas e marcas trabalham, que normalmente focavam na sua relação com os próprios produtos, mas agora devem cada vez mais focar, e não só na compreensão, mas também nos seus planos de ação, nas pessoas em si. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, de que a cultura, os valores, a estabilidade, enfim, o contexto em que as pessoas estão inseridas, tem, obviamente, um impacto direto no estado de ânimos, e isso afeta as decisões e o comportamento delas. Várias são as métricas chaves que podem sinalizar, materializar esse estado de ânimo que eu me referi. E aqui no meio, se vocês olharem nessa colmeia aqui, tem várias delas que a gente usa. Por exemplo, a confiança do consumidor, que é um número, é uma métrica mais conhecida, e a Ipsos apura ela em 29 países já há muitos anos. A percepção de coesão social, quer dizer, como eu me sinto parte do país, o foco na sociedade, o quanto eu olho para mim mais do que eu olho para a sociedade, para o coletivo, saúde financeira, a percepção dos principais problemas, o ativismo social, todas essas são métricas que dão uma percepção de como as pessoas estão inseridas em seu próprio contexto, em sua própria cultura. Como elas respondem a isso, sinaliza muito mais do que apenas este KPI, do que apenas essa métrica. Por exemplo, quando há um ambiente negativo nessas métricas de maneira geral, e aqui eu estou me referindo agora a essa parte da esquerda desse slide, há uma série de consequências do comportamento das pessoas. Elas, por óbvio, diminuem os gastos quando elas estão, por exemplo, menos confiantes. Elas ficam muito mais acessíveis a preço, elas não priorizam inovações, quer dizer, elas priorizam estabilidade, elas pressionam as companhias e governos por problemas econômicos, elas querem muito mais intervenção governamental para ajudá-las nessas dificuldades que elas estão passando, elas são mais individualistas, se apresentam mais isoladas, são mais críticas nas suas experiências e mais duras. Por outro lado, quando medida nessas métricas, a percepção das pessoas é positiva, acontece uma troca de sinal em todas as variáveis, há muito mais abertura à inovação, há risco, há preocupações menores com problemas econômicos e mais com problemas sociais, enfim, as pessoas são mais tolerantes, otimistas, são mais próximas e abertas ao diálogo com a marca. Este olhar apresenta uma correlação importantíssima de como a gente deve interpretar a nossa atuação como empresas e marcas junto à situação e ao contexto das pessoas, ou seja, uma informação que vai muito além da própria métrica, da própria medida sobre esses itens. Alguns exemplos de números que a Ipsos vem medindo, e eu falo com alguma tranquilidade, porque a gente hoje mede todas essas métricas que eu citei,
a gente vem medindo, e isso se mostrou, acho que um investimento muito interessante e muito produtivo, porque a gente acaba tendo insights muito melhores e percepção da sociedade muito melhores a partir dessas métricas, de ter esses dados disponíveis. Um desses dados que a gente mede é justamente esse aqui, que a gente chama de Ipsos Disruption Barometer, o barômetro de disrupção. Quer dizer, o quanto há uma percepção de sentimento positivo ou negativo das pessoas, como consumidores, mas também como cidadãos, o quanto há uma percepção de estabilidade sociopolítica. Tudo que está para baixo da norma, né, que está expressa através desse eixo horizontal, representa um sentimento negativo por parte das pessoas versus um sentimento negativo com tudo que está acima. E o que a gente pode ver é que desde o início do conflito na Ucrânia e o aumento da inflação em praticamente todos os países do mundo, este número de disrupção ele vem caindo, ou seja, vem aumentando o risco de, por exemplo, mudanças políticas, protestos, desobediência civil. Aqui é uma média de todos os 29 países que a gente estuda. Tá? Um outro dado que tem se mostrado bastante rico é o índice de coesão social, o Social Cohesion Index, que a gente também apura em 29 países, e o que a gente vê é que ele não chegou a ficar negativo, apesar da guerra, ou talvez por causa disso, a gente notou um aumento de tendência de comportamento dentro dos países, já que ele mede a coesão social das sociedades dos países, né? O que a gente percebeu é que houve, na verdade, uma maior visão nacionalista, uma visão mais fechada dentro da sua própria cultura, dentro do seu próprio país, do que uma visão aberta. Aqui esse índice ele é depurado de 3 grandes pilares: o pilar de conexão, o quanto as pessoas se identificam com o seu próprio país; de bem comum, o quanto as pessoas se importam com o bem das outras pessoas do país; e de relações sociais, como, por exemplo, confiança nos seus concidadãos. E a gente viu que esse índice não chegou a ficar negativo justamente por isso, a nossa interpretação. Especificamente olhando aquele primeiro índice que eu comentei, né, o barômetro de disrupção entre os países da América Latina, a gente vê que a situação é um pouco diferente. Há uma série de países que estão em situação muito mais tensa, que estão apresentando estabilidade sociopolítica muito menor. A gente conhece o caso do Peru, né, um governo que vai completar um ano aí e segue em conflitos muito grandes, tanto com a população quanto com o legislativo. O caso do Chile, que acabou de rechaçar uma Constituição após uma Assembleia Constituinte de mais de um ano. O caso da Argentina, que vive uma crise econômica muito duradoura, que inclusive culminou com um complô por um atentado contra a vice-presidente. A gente vê aí para alguns países da América Latina com uma situação muito tensa do ponto de vista sociopolítico de confiança. O Brasil, se vocês olharem, essa linha verde, ele está negativo, quer dizer, ele apresenta ainda uma situação de disrupção um pouquinho mais grave, né, um pouquinho mais instável, mas ele não está muito longe da norma, então não é uma situação que, por exemplo, chamaria protestos veementes da população contra a situação, por exemplo, ao contrário dos países que a gente citou anteriormente. Outra medida interessante é a medida de rumo. É uma medida muito binária, ela é muito dura, muito ácida, porque ela pergunta: você acha que o país está no rumo certo ou no rumo errado? E se vocês olharem hoje, aqui no final do gráfico, 2 a cada 3 brasileiros interpretam que o Brasil está no rumo errado, e a pergunta é exatamente essa, mas ele vem caindo, quer dizer, vem reduzindo, está chegando perto do número pré-pandemia, se vocês olharem ali, né, ali no começo de 2020, mas ainda é um número muito alto de rumo errado, então ainda há uma percepção de não só tensão, como a gente descreveu através do barômetro, apesar de não estar longe da norma, mas também um número de percepção de frustração para com os rumos do país. Bom, acho que esse é um primeiro olhar, a gente vai aprofundar as discussões a partir de agora, mas que fica muito claro, eu acho, a importância da gente tratar as pessoas em sua integridade, em sua amplitude, né, de todos os aspectos que as influenciam. E isso que vai dar não só a relevância mais óbvia, que é a relevância das marcas que a gente tem para oferecer, por exemplo, ou dos produtos que a gente tem para tentar vender, mas muito mais de percepção de ações e de respeito para com o propósito da empresa, os valores que a empresa e as marcas trazem, que é justamente a capacidade de perceber esses cidadãos e essas pessoas em sua amplitude. E isso tem se mostrado, desde o início da pandemia, repito, uma ação absolutamente essencial na nossa interpretação. Não dá para ignorar
a importância do contexto e a relevância da cultura nas nossas ações mais. E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu peço para colocarem, por favor, o vídeo da Jackie Matthews, que lidera as áreas de estudos qualitativos no mundo da Ipsos. Ela vai falar através de um vídeo que ela gravou de Nova York. Obrigado. Perfect. Well, hello, everyone. Today, we're going to talk about the other AI. So not artificial intelligence, which we've all been talking about, but anthropology intelligence. I have this term from the book Anthrovision, written by Gillian Tett. The source is on the bottom right of this slide. I highly recommend you to read this book if you are at all interested in different cultures around the world. So today we're going to talk about the study of human culture. I'm Jackie Matthews, the global CEO for Ipsos UU. We are the qualitative research arm of Ipsos, the part of Ipsos that humanizes data. Now, this topic of culture is important because that might be your worldview, but it's not everyone's. If we want to successfully launch a new product, a communication, an innovation, even ideas to another culture, we need to understand the culture we are trying to influence. And when I talk about culture, I'm not just talking about different countries. There can be cultures of pet owners. There can be cultures of people who exercise. So it's really understanding the culture you're trying to influence. Now, culture is not easy to get right. Here we can see that less than 1 of 2 ad copies, so ad advertisements, get similar performance between 2 countries. This is some information from our creative excellence team on copies, copy testing, ad testing. And what you can see here is country A is evaluated either high on their copy performance, intermediate as a yellow, or low as a red. What's interesting is only 43% of that same ad in country B gets the same high, the same intermediate, or the same low as country A. In fact, more than one half, 57%, when they're a green, a high, highly performing ad in country A, they're either an intermediate or low in country B, or they might be an intermediate in country A and a high or low in country B, or a low in country A and a high or intermediate in country B. All to say that less than 1 in 2 of ad copies get similar performance between markets. And we did this for over 1,200 similar ads between markets. Now, of course, market dynamics or the brand history could also be impacting things here, but culture has a very big role. Let's look at some other examples. We have cultural experts all over the world. We looked at 25 different countries, and we asked our cultural experts in those countries to come back with pictures around 10 different themes. So one of the themes is masculinity. What would illustrate masculinity in Spain, in Canada, in Singapore, and in Poland? And here you can see there's several different contexts. Sometimes it's just the man himself. Sometimes the man is in very, very different contexts. They're not the same. We asked what would illustrate financial success. Here you can see for Italy and Nigeria and China and Denmark, Denmark's is very, very subtle with the chair. What would illustrate escape in Australia, in the UK, in the US, in Brazil? Sometimes it's inside things, sometimes it's outside, sometimes it's with people, sometimes it's not with people, sometimes it's extrovert, sometimes it's introvert. Culture is very different in different countries. And what would illustrate free thinking? Again, in Brazil, in Denmark, in Canada, in Switzerland, sometimes it's very political and social, sometimes it's very artistic. Even if you get culture right, cultural maps don't necessarily match geographic maps. So even if you get an advertisement, if you nail it in one culture and you think, oh, I could just use this ad or this product in a very close geographic location, not necessarily so. This is some research that we did on non-vaccinated COVID-19 people around the world. So they're non-vaccinated, and we were asking their emotional assessment of getting the COVID-19 vaccine. The white bars are
saying that they're very skeptical about the vaccine. The red is they're saying it's unnecessary. So the first bar there for the United States, 33% of non-vaccinated people were skeptical of the COVID-19 vaccine. 22% said it was unnecessary. So for a total of 55%, you can see that that emotional attitude is very similar between the US and France. On the right-hand side, there's some similar emotional attitudes between the UK, Spain, Brazil, China, and Japan. And in the middle, there's some similar emotional attitudes between Germany, Australia, Italy, Canada, and Mexico. But they're not necessarily similar by geographic region. So it's really hard to figure out how do I, within a budget, take the same product or the same communication and transfer it around the world. So what is culture? We've been talking about culture. It's very, very important. It's hard to get right. Culture is what is left when you forget everything else. We all tended to fall back on our culture during the unfamiliar COVID. So when you're in an unfamiliar situation, you tend to fall back on culture. We have two parts to our brain. We have the limbic brain, and we have a second part to our brain, the cognitive brain. On the limbic brain starts from birth. It's very unconscious, and you're being socially conditioned all the time. It's what determines your values, your traditions, your habits, your beliefs, your rituals, symbols, and codes. It is the food that you eat on your plate. It is what you think is humor. It is your feelings towards what a family should look like, the roles of men and women, the roles within marriage. Now, the cognitive part of your brain, it's when something new comes to us and it wakes up and says, I need to try to understand this. But when we talk about culture, it is the limbic part. It is the part right from birth that is being socially conditioned to you all the time. Now, we often fight against culture to land new ideas. When new technology comes, or when we're changing some of our entrenched rules for inclusivity or equity, even launching a product abroad, we tend to fight with culture, and we cannot clash with culture. We will not win. We need to work with culture. We need to always understand the local social culture and how we can adapt our campaigns, our activations, our strategy to be locally informed and locally nuanced for them to work the best. And it's not just about the culture of a country or region. I've talked about this at the beginning, but it can be the culture of a brand or a category within a country or a region. It's not easy for global brand managers who are trying to take the very same strategy and launch it globally, but then land it effectively locally. In the 1950s, Gerber, the baby food company, they were expanding beyond the Western world, and they were going to expand into Western Africa. And so what they did, as they normally do, is they have their Gerber baby, and they even had a contest like they normally do to understand who would be a great representation of a Gerber baby locally, so they were representing the culture. So they did that. What they didn't realize is that the culture that they were trying to advertise to and package to really looked at packaging for understanding the ingredients in the package. So when this particular product landed in Western Africa, instead of it being food made for babies, because there was a baby on the packaging, they thought it was food made of babies. So it did not do very well. So just understanding that cultural nuance could have helped. Culture is unconscious, so it's already hard enough, and on top of it, it's unconscious. It's hard to understand your own culture because you live it. A fish would be the last to see water. A fish probably doesn't even realize it's in water, and then secondly, it doesn't realize that everyone else is not in water. Same with our culture. My culture is just what I live, so I need someone externally to understand what is my culture. So how do we do that? Here is a framework that we use. It is used all over the world. It is based on decades and decades of intellectual work from lots of different academic institutions. So it's very well regarded. And so when we're looking at culture in general, there's four main areas, and we plot our particular culture along these continuums. So the first is, how do we communicate
and engage in a culture? Is it more implicit, so there's symbols for that culture, or is it more direct? It's universal, so the whole world would understand. What do we aspire for in a culture? Is it social respect of the whole culture, or is it more my own personal achievement? How do we respond to change? Is it I'm very risk averse, I'm conservative, or am I experimental? I take self-initiative. And finally, what defines our relationships and boundaries? Is it more traditional, like social norms, or is it unconventional, my own individual definition? So we plot our cultures along here, and then we can see what cultures are similar. So what products could I move between cultures and countries if that's my culture I'm defining, and which ones are different, and how do I have to talk to them? So I'm going to give you an example of a study that we did at Ipsos called Being Women. We were trying to understand what it means to be a modern day woman, and we did this in 3 different countries. We studied this in the US, in China, and in France. And so the overarching finding was that there's a real tension between freedom versus equality. So there was a thinking going in it that women really want to be equal to men. And what we realized across these 3 countries, US, France, and China, was that women don't want to be equal to men because that was being defined by the yardstick of what made a man successful. And it was actually very stressful for women. Well, women have had more access to greater, more senior jobs, greater education, higher income. They were feeling that all of a sudden they were, by being equal to men, defined by what makes men successful and losing their own essence. So what women wanted across the US, France, and China was to have freedom to be the woman I want to be versus becoming equal or similar to men. What's interesting, so while that was common, what's interesting is how women defined freedom, how they defined free to be the woman I want to be is very different in US, France, and China. So we look at the culture of those countries, but now we need to look at the culture of gender in those countries, just like we might look at the culture of pet owners or the culture of people who exercise. So again, here's a globally known framework for the culture of gender. So for gender, we're looking again at 4 different anchors. How do we define gender identity? Is it binary? Is it male versus female? Are we looking for equity for women versus men? Or is it more fluid where it's non-binary? It's much more coexisting between the different genders. The second one, aspirations. What do women want? Do they want to compete? Do they want to dominate versus men? Or do they want to feel free to define and identify in non-masculine terms? The third one, support. Who provides strength of support and your confidence? Is it the social system, social approval you're looking for, or is it more to do with like-minded support, a sisterhood of support? And finally, in relationships, how do women define their roles and boundaries? Is it high judgment, perfecting the social role, I can have it all, or is it more evolving to doing it their own way? So again, we would plot our different countries in this case, because we're looking at US, China, and France, or we would plot our different cultures to understand how can I transfer between like-minded cultures and how do I speak to cultures. So I did that. We used a lot of desk research. We used social media research. We used survey research. We talked to experts on culture and on gender and on countries. And we plotted China, France, and the United States on these 4 different areas for gender. You can see China's quite in the left there. So for example, on their how do we define gender identity, they really say male versus female. On their aspirations, they want to compete versus men. On their social system, they seek social approval. And on their role definition, it's still very traditional. So while they want to compete versus men, it's very traditional. So we would look at this and then we would give kind of do's and don'ts. If I look at that second area of aspirations here in the second area, under the US for aspirations, you need to have enabling individual personal expression and freedom. That's how you would communicate. Under France, you would have progressive and desirable communication, but under China, you would have competitive, winning, and successful communication. So just showing you how do I apply the framework
to different cultures. So now I understand what I want to say. So in this case for China, it's competing against men. How do I land that now in China? I have to go back to my very, very first framework, which is just the culture itself. So the framework we just talked about was the culture of gender. Now I'm going to talk about just the social culture. How do I, with Chinese women who want to compete with men, how do I express that? When Chinese women, if I look down here at the bottom left, how do we define relationships in a world of men and women in China? It's very, very traditional. So how do we communicate women wanting to compete against men in a culture that's very, very traditional? Okay, so this is how we apply cultural communication. So here again, we plotted the US, China, and France. And if we look at the top one, which is communication, what's our do's and don'ts? For the US, we need direct, specific, unambiguous communication. For France, we need subtle, stylized, intuitive communication. And for China, we need symbolic, using cultural proxies and beliefs. So using some of their own cultural languages and symbols. So that's how we would apply some of these frameworks to figure out how best to transfer communications, products, ideas to other cultures. So helping brands and creativity travel, there is 3 big tips to navigate culture. The first is culture endures throughout the ages. Just like these frameworks are decades old, culture endures. Remember, culture is that limbic brain. It is from when you're first born. It is all of those social conditioning, unconscious things that happen, the food on your plate, what humor means in your culture, how you define roles. Here you can see that our global trends data, which has been captured from 1979, shows that while attitudes and behaviors may change over time, values do not shift very much at all. So those values derived from culture, they don't change. So what's important for you to do is really leverage some of those empirical models, those frameworks I showed you, which can really trace how a culture is going to be reacting and what their values are. Let me give you an example. So motivations based on values that worked to convince these 2 different countries I'm going to show you to get vaccinated and to wear a mask during COVID. The first country is the country I'm from, which is Canada. We had a campaign for vaccination and mask wearing under COVID called Campaign Ripple Effect. And it literally said, we are reminding people that the individual choices we make will have an impact on our collective future. We empower people to get vaccinated for their own health and for the health of their families, loved ones, and communities. So it was a very social thing. You were getting vaccinated, you were wearing a mask for a ripple effect, yourself, your family, your community. In France, what they communicated and what worked, we are at war. So really understanding the value system of these 2 countries helped understand what is the motivation that's going to make them get vaccinated and to wear a mask. So the first one is that culture stays for a very, very long time. But the second is that culture is dynamic and ever shifting. You have to build in some modern day influences, shifts, and trends. So the basic values, the basic culture is always there, but it's always shifting. Here, Johnnie Walker whiskey, they have always had the symbol of the walking man. It's supposed to show ambition and achievement, and it has been slightly changed now to Jane Walker as well. So there's a female version. Meet Francis. Francis is from England. He is a train enthusiast and a TikTok global phenom. He loves uploading himself in front of trains, on trains, doing anything with trains, and uploading to TikTok. He has 1.7 million followers. He's helping to shape culture. So whereas before brands, advertising could help to shape culture, now it's a bubble up culture where it's people like Francis here, who has 1.7 million followers. Gucci has just hired Francis to be the face of their luxury brand. So he is filming on trains, and then there's all these actors who are wearing Gucci products on the train as well, and he uploads it to his 1.7 million followers. So
things can slightly change. Advertising can impact culture. I saw an ad in the US recently for Heineken beer, and in the ad, the server had brought the beer to the gentleman, and he had brought a fancy drink to the woman, and then the two laughed and they switched because indeed the man had ordered the fancy drink and the woman had ordered the beer. All different things that shape culture that you need to stay on top of. And finally, culture is key to successful global brands. So make culture work for brands with a local lens. So here, IKEA. IKEA was launching their Billy bookshelf in Malaysia. So 1 in 100 people around the world have a Billy bookshelf. So you should know what the Billy bookshelf is. But here you can see the advertisement. It says, "We are not Lokai Kia." Lokai Kia in Malaysian means a tall man. We are IKEA. So again, playing on local language, a little bit of humor there, but very, very successful campaign. We had an example of a language learning app. And here we understood that in different countries, the reasons for learning a new language are slightly different. So in the UK, it was to understand diversity. In Germany, it was for personal achievement. In France, it was for self-assurance. In Brazil, it was for professional boost. So what this company did is they had an identical ad in each market, but their social media played to these different motivations for the culture. So when we find out and understand culture, and we want to figure out how do we transfer ads or ideas or products from one market to another, if we're talking about countries, we have to understand the culture, which we've just looked at those frameworks. We then apply the market dynamics, the competitive environment. We understand the brand history, the brand territory, and then we understand how, in this case, advertising lands in a particular market. All that will help us understand what's going to be successful or what's not going to be successful in transferring one ad to another market. From here, we can find clusters, cultural clusters that are similar and different so that we can tweak and localize advertising copy or products. Now, what's been really interesting because of COVID is that it's really impacting our understanding of other cultures, even within our own countries, because we all retreated to our own culture when the unfamiliar COVID came. You know, we retreated to bubbles. Physically, we were told to be in bubbles and virtually with people just like us. So we are now than ever before, even further away from understanding others because we've all retreated to cultures which are just like our own culture. So what I would suggest as a very good starting point for clients is to build empathy for the people they serve, spend time talking to other cultures, observing them, listening without prior assumptions. So for your customers and for your consumers, really spend time with those that are different from you, different income levels, who have different aspirations, to understand who they are. So what should you do now? I've showed you several different examples about how hard it is to really understand culture, but there's solutions and there's frameworks for nailing and getting culture right. So, but you might think, gosh, it seems like they might take a lot of time to work through those frameworks, or maybe it might be out of your budget. So here I'm going to give you some ideas of what you can do to make sure you're really understanding the culture that you want to talk to, that you want to put a new product in, that you want to send some ideas to. So at the top, you can use an empirical framework on culture like I showed you that we did for the US, France, and China on being woman. You can understand cluster of countries for an advertisement and then tweak the wordings perhaps, similar to that language learning app that I showed you. You can commission some ethnography, so you can really go in and understand a culture, spend a day, or have an ethnographer film and spend a day with somebody in the culture that you're interested in. You can ask cultural experts in countries to bring cultural stories so that you don't stereotype the culture. So similar to those pictures in the beginning, what is masculinity? What does premium look like? You can use real-time textual and visual social data to understand how culture is changing, like I showed you with our train enthusiasts. And finally, it is a two-way exchange. You can understand how your global brand will land in a culture through empathy building, one-on-one with your consumers or your customers, patients, people in society. So at the very least, you should be talking all the time to understand the culture of the people you're trying to influence. And it also starts with your own team. Do you have
have a multicultural team to begin with, so you have different voices who are helping to have a different lens on your communication and the products that you're trying to build and transfer. Every business problem is a human problem. Every data point is from some human behavior. At our core, culture shapes humans. That's why it's so important to understand culture. And with that, I say thank you. Bye-bye. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, muito bom, já que aí eu vou convidar já a Ju, Raoni, a Ana para se juntarem a nós. Só vou dizer que é a parte bem interessante da nossa live, esse bate-papo. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. E aí, como vocês estão? É incrível como a gente ouvindo, bom, obviamente o Marcos pintando aqui o que a gente está vivenciando e atravessando de contexto, que também impacta em cultura impacta em contexto de hoje no Brasil, e a Jaque trazendo assim, eu acho que foi uma masterclass de como categorizar cultura, né? Como a gente pode se aproximar de cultura de uma maneira muito prática, muito pragmática. Assim, a gente se sente muito identificado, eu acho que tanto como profissional quanto pessoas. Eu aqui argentino morando no Brasil, a Ju brasileira morando na Inglaterra, mas eu acho que todos nós aqui, os quatro, tivemos também vivências pessoais que podem enriquecer também bastante esse bate-papo. E uma das coisas assim que eu, a princípio, queria já soltar e perguntar para vocês, assim, tanto a Raoni, a Ju, a Ana e a trajetória também, vocês trabalham em empresas que têm marcas icônicas globais, e vocês têm tido, obviamente, vários desses desafios, né, de adaptação de campanhas, adaptação de produtos, até adaptação de embalagem, entendendo a cultura, né? Então, eu queria já perguntar para vocês, em relação à experiência e tudo mais, também, como vocês e nas suas empresas, quais são as coisas principais que vocês estão olhando quando vocês pensam em adaptação cultural? Quando vocês precisam trazer e lançar produtos ou campanhas, ou se expressar de alguma maneira através das marcas, como que vocês trabalham essa lente local para suas marcas globais? E aí eu acho ladies first, né? Mas aí vocês podem ir comentando à vontade também. Primeiro, obrigada pelo convite. Então, uma honra, muito legal rever vocês todos aqui. Bom, para a gente é isso, né? A gente tem essas marcas que são globais, estão no mundo inteiro, mas muitas vezes a forma como a gente vai expressar o benefício, a promessa, um atributo específico, varia muito com cada mercado. O que vai ser valorizado no mercado é totalmente diferente do outro, e a forma como você vai expressar aquilo também faz toda a diferença, né? Então tem que checar com o consumidor local mesmo. E vendo a apresentação da Jack, foi muito legal mesmo, porque é isso, né? O que essas pessoas vivem, onde elas se apoiam quando elas estão interagindo com a nossa categoria, mas o que elas estão vivendo no contexto mais amplo, numa situação de crise, né? A gente está vendo uma crise de confiança do consumidor em todos os lugares. O que importa nesse momento? Quais são as mensagens que a gente precisa se apoiar para, de fato, fazer sentido para essas pessoas? Boa. Eu acho que essa parte, né, que eu acho que a Jack, ela fala muito bem, que é a parte da empatia, né? E eu acho que a gente, sentado numa cadeira, a gente não consegue entender exatamente o que se passa no dia a dia da pessoa que está consumindo os nossos produtos, né? Então, é fundamental a gente sair um pouco da cadeira e se colocar um pouco nesse local, né? E entender as suas particularidades. Falando um pouco aqui da L'Oréal, eu acho que existe todo um pensamento bem interessante de oferecer e criar a beleza que move o mundo, né? Então, não é só a beleza francesa, não é só a beleza americana, mas é todos os tipos de beleza. E a gente acredita que isso é uma forma de você conseguir acessar mercados diferentes e entender suas particularidades, porque é isso também que vai desafiar a gente a inovar, né? Então, não é só entender a cultura por si só, mas também um ingrediente, por exemplo, que é muito particular daquela cultura e que pode ser
uma vantagem para a gente, não só de conhecimento, mas competitiva de mercado também. Muito bom. Eu queria trazer um pouco parte da apresentação da Jack quando ela aborda as questões geográficas, né? Porque elas de fato não são similares quando a gente compara a cultura, né? Você não pode classificar como um grupo de países, né? Ou enfim, no caso do Brasil a gente tem um exemplo clássico, né? Que é a visão etnocentrista ou sudestina, como a gente vê o Nordeste, né? Então a gente acaba vendo o Nordeste de uma maneira, de uma forma única, esquecendo que dentro do Nordeste, por exemplo, há mais de uma cultura. Então a cultura ela não é geográfica, né? Ela está dividida por estratos também. No Nordeste a gente aprendeu que, né, tem especialmente 3 grandes culturas que acabam emprestando para as regiões seus traços, né? Bahia, Ceará, Pernambuco. A gente precisa conhecê-las, né, de forma específica e não borrada, que é muitas vezes o nosso jeito aqui do Sul, né, de conhecer o Nordeste. Do Sul e um pouquinho mais do que o Sul, né? Às vezes a gente está muito enviesado. Aí sendo uma pergunta assim bem específicas, né? Aí só para lembrar, né? A gente aí a todo mundo que está acompanhando, a gente tem essa conversa aqui todo, mas todo mundo também tem um espaço lá seja na web ou no aplicativo para colocar perguntas no chat. Então assim, quem quiser também da audiência ir colocando as perguntas, eu não tenho muitas aqui, mas assim, eu acho que a gente está reforçando agora a possibilidade de vocês interagirem, tá? Quem está na plateia aqui, a gente vai pegando as perguntas aqui e vai ou permeando na conversa ou a gente deixa um espaço ali no final para perguntar. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas fáceis ou difíceis aqui para os painelistas que a gente responde. Mas aí eu estava acompanhando um pouquinho o que vocês estão falando, indo numa coisa talvez muito específica. Primeiro, talvez, ouvindo da Ju e do Raoni, depois eu tenho uma para você, Ana, em relação a quais são as questões culturais principais que vocês olham quando vocês têm que ou trazer uma marca, ou importar, ou exportar, ou lançar e tudo mais, né? No caso do Raoni, ele falava da beleza, não sei se você quer explorar um pouquinho mais. No caso da Ju, eu acho que a gente, pelo tipo de produtos que tem algumas coisas culturais que são muito diferentes através do mundo. Então, eu queria ouvir de vocês, curiosamente, quais são esses aspectos culturais que você realmente tem mapeado e presta muito atenção quando vocês têm que fazer essas extrapolações? Aqui a gente tem um monte, né, de questões. Por exemplo, na Ferreiro, da mesma forma que o Raoni falou de trazer a beleza para o mundo, na Ferreiro eles têm uma questão, uma coisa de missão da empresa de fazer o mundo um lugar mais doce. E um lugar mais doce, não só no sentido literal, óbvio, né? Até porque a gente prega muito consumo responsável, mas é emocionalmente doce. Então, como é que as culturas manifestam afeto? E manifestam afeto, assim, seja dentro da família, o carinho entre, né, os pais e os filhos, entre as pessoas que você vai presentear com chocolate, compartilhar um momento gostoso, dividir um doce. Então, e tudo isso muda muito, né? Porque a ênfase que você vai dar em cada forma de expressão de afeto vai ser diferente dependendo da cultura, né? Tem culturas que são um pouco mais introvertidas, outras que são um pouco mais extrovertidas, que você vai ver. E também, às vezes, por exemplo, uma delas é formatos de família. E aí também tem a ver com essa camada, né? Assim, aqui é uma empresa italiana que está presente em muitos mercados, mas ela traz uma cultura de origem que é bastante peculiar, bastante forte, mas que ao mesmo tempo tenta se adaptar às realidades locais. Então, assim, produtos desenvolvidos por essa cultura de origem, mas que tentam entender de que maneira eu vou traduzir isso para uma família local. E a forma de retratar essa família é muito diferente, por exemplo, sei lá, dentro da minha experiência na própria Ferreiro, num país como o Brasil, ou como a Colômbia, num país como a Inglaterra, dentro da própria Itália, ou da China, da Índia, que vai ser muito diferente também, né? Como são os papéis de cada um dentro da família, Claro. o de modelo que você usa nas comunicações, né? Tem muitos mercados, tem uma busca pelo ideal ainda bonitinho, aquela coisa padrão, e outros não, a gente quer ver pessoas reais mesmo, né? Com todas as suas imperfeições e tal, então isso é super interessante. Muito Isso bom, é muito legal, a empatia que a gente falava, né?
Não, total. E eu acho que eu compartilho muito esse pensamento, porque quando a gente fala de você olhar as imperfeições, né, justamente essa questão de você olhar a realidade. E aí, olhando a realidade, é que a gente consegue se aproximar muito mais com quem a gente quer falar, né? Então, quando a gente olha para cá, por exemplo, o Brasil ele puxa muito para essa questão de um olhar mais diverso. Quando a gente fala de beleza, né? É uma realidade da nossa vida e do nosso povo misógino, né? Então, a L'Oréal fez um estudo há uns anos atrás para entender quais são os tipos de cabelo, né, existentes, ou como é que a gente pode, de alguma maneira, ter um norte, uma métrica de como a gente categoriza cada tipo de cabelo. Foram encontrados mais ou menos 8, né, ao redor do mundo. No Brasil, a gente tem os 8. É um dos poucos países que tem todos os tipos de cabelo. Quando você vai para uma França, por exemplo, você vai ver mais ali um tipo 1, tipo 2, no máximo até o 4. Quando a gente vai para a África, por exemplo, é do tipo 6 para frente, né? Então, aqui a gente consegue lidar com esse tipo, e olhando esses tipos de cabelo é que a gente consegue ter produtos específicos, comunicações específicas, e não só materializando no produto, mas eu acho que é uma mistura de produto, quando a gente fala de como é que é essa experiência dela no dia a dia, de rotina, de beleza e tudo mais, mas também de atitude. Então, qual é essa identidade cultural que ajuda a gente a materializar o nosso produto? Como é que é a realidade da nossa cacheada e da nossa mulher de cabelo crespo hoje em dia, que vai traduzir uma estratégia específica e completamente diferente do que é para uma lisa. Então, é fundamental que a gente tenha esse tipo de olhar, senão a gente vai ser engolido pelo mercado, pelas marcas que estão surgindo, e tem um giro muito rápido de inovação, né? Total, não dá para generalizar o consumidor e as motivações e os sentimentos por trás, né? Ana, uma pergunta nesse sentido, ou seja, a gente vê alguns temas assim que são recorrentes quando a gente vê marcas internacionais pensando no Brasil. O Brasil, assim, a gente está num mercado muito competitivo, né? A gente tem marcas locais que entendem muito bem o brasileiro naturalmente, a gente tem marcas globais que talvez precisam fazer um esforço maior para incorporar, como a Ju e o Raoni estão comentando também, essa realidade cultural. Quais são as coisas assim recorrentes que a gente vê como desafio para as empresas se adaptarem à nossa cultura? De fato, você falando agora em recorrência, me vem mesmo assim, beleza sempre. Que é a beleza para o brasileiro, o que é premium para o brasileiro. A gente tem tido vários briefings sobre masculinidade, o que é masculinidade para o brasileiro. E um que eu acho bem interessante é a questão do humor, né? O que é o humor para o brasileiro, porque ele acaba sendo importante não só para a inovação, né? Mas para publicidade, para comunicação no geral. E eu posso dar um pouco do resultado, enfim, coisas que nós vimos, mas assim, é interessante a questão do humor do brasileiro, quando a gente fala, tem uma frase que eu não sei nem de onde surgiu, né, mas culturalmente tem uma conotação política muito ruim, né, que é aquela, o Brasil é o da piada pronta, né, então, sei lá, a gente conhece essa frase, mas a gente sabe também que o Brasil é o país dos memes, né, e meme agora é a cultura brasileira, então, onde é, né, uma coisa simbolicamente ruim, outra hiperpositiva, onde é que elas se cruzam, né? Qual o papel da cultura nisso tudo no humor para o brasileiro, né? Enfim. E outro que eu acho bem importante, que é a questão natural para o brasileiro, né? O que é naturalidade, natural, e entender significa a gente captar o impacto de um tema maior, por exemplo, que é ESG para o brasileiro, né? O jeito que a gente reconhece o que é natural vai impactar as decisões em cima de ESG. Boa, não, uma coisa que eu estava pensando quando vocês falavam também
É que assim, ou seja, a cultura pode ser entender de diferentes ângulos, mas a gente aqui está, ou seja, às vezes de uma maneira muito simplificada, a gente fala de cultura em relação a hábitos, né? Ah, a gente é diferente porque a gente comemora dessa maneira. Ah, a gente é diferente porque a gente, sei lá, escova os dentes tantas vezes por dia. Ou a gente é diferente porque a nossa família é X. Mas a cultura, né, é muito mais profunda pelo que a gente está falando. Ou seja, embora isso se materializa, e obviamente que as marcas, no momento da comunicação, adaptação de embalagem, como a gente está falando e tudo mais, precisa levar em consideração o hábito, né, que é o mais superficial. Já o pulo do gato é entender a motivação por trás, né, a significação que está drivando um certo comportamento. Que talvez essa seja a parte mais difícil da materialização da estratégia com a lente da cultura, né? Porque, assim, ou seja, adaptar com base no comportamento, tá entendido, né? Mas a gente chegar nessa camada, que é muito mais, não é a ponta do iceberg, é a parte de baixo, é interessante. Tem uma coisa que a gente falava, bom, aí para a pessoa que está acompanhando também, a gente conversou um pouquinho previamente, que a gente falava de como as empresas estão se adaptando também, estão mudando para trazer mais essa visão intercultural e multicultural, sei lá, não sei como expressar, né? E aqui a gente tem diversos exemplos. O Raoni trabalhou já em empresa chinesa, agora em empresa francesa, está no Rio de Janeiro, agora voltando para a terra, mas já morou em outros lugares. Aí a Ju é uma brasileira lá inserida em UK para uma empresa italiana, né? Bom, a Ana, eu nem falar, mas que vocês encontram nessa questão de diversidade cultural que as empresas hoje também estão eu acho que proporcionando também, e quais são as vantagens e por que é bom para as empresas ter essa diversidade nos times? Vou eu, então. Eu acho que da minha experiência na Ferreiro aqui, o que eu tenho visto muito é o time ficando cada vez mais multicultural, né? Gente com muitos backgrounds diferentes. Meu time aqui são 5 pessoas, 5 nacionalidades. E isso ajuda a gente a ter um olhar diferente e múltiplo, né? Diverso mesmo, não só de visões diferentes por experiência pessoal, mas de fazer perguntas diferentes, às vezes, tentando olhar o mercado onde a gente está inserido por várias lentes, né? E observando muito e perguntando, investigando e tal. E isso está acontecendo no mundo inteiro, eu acho. Então, assim, o trânsito de pessoas dentro da Ferreiro, entre os vários países, é bastante grande. Mas mesmo quando eu estava no Brasil, e o time era menos diverso por razões óbvias, né? Que aí você tem questão de língua e de tamanho da empresa dentro do mercado, uma das coisas que a gente sempre falava muito é assim, não imagine que porque você é brasileiro e está nesse mercado, você representa o consumidor local. A tua experiência pessoal não representa, né? Como a Jack falou, né? A nossa visão de mundo não é a de todo mundo. Então, o mundo que você está é bem maior do que a nossa bolha. E, tradicionalmente, nas empresas multinacionais, a gente acaba tendo muita gente que compartilha de bolhas comuns, né? Que vem, enfim, de uma certa formação cultural e tal. Então, é muito importante ter esse olhar muito aberto, muito amplo e empático, de fato entender quem são as pessoas a quem a gente serve, né? O que elas estão vivendo, quais são as percepções, as preocupações, os medos, os sonhos, o humor, enfim. Então... Boa. Não, eu acho que é um movimento, né, que acho que não é de agora, mas ele está bem cada vez mais forte. É muito comum se encontrar, né, pessoas de outros países. E eu tive uma experiência na Alemanha, por exemplo, que era cada um de um canto diferente. Assim, alemão mesmo era muito difícil encontrar no mesmo time. Então, isso mostra o quanto a empresa está aberta para esse tipo de visões diferentes, porque não é fácil, né? É como se você estivesse se desnudando como empresa mesmo. Uma empresa que já tem uma cultura própria, não só da empresa, como do país de origem, né? E aceitar culturas e pensamentos diferentes de outros lugares. Então, acho que é uma transformação da própria empresa que está aceitando isso mesmo. Você vê como eu trabalhei também numa empresa que foi adquirida por uma empresa chinesa de mobilidade urbana,
Então, você vê como os times Brasil e China tinham que se adaptar com as diferentes necessidades, né? E não só de necessidade de mercado, mas uma simples reunião que você tem que escolher se você vai fazer às 8 da manhã ou às 8 da noite, 9 horas da noite, para acompanhar o horário de cada um. Então, eu acho que essa adaptação ela começa, tem que ser de dentro, assim, sem dúvida também, porque senão você não consegue abrir esse horizonte que a Ju estava falando, porque a gente não representa o mercado que a gente opera. Então, é muito cuidadoso isso também, a gente, como está numa posição de olhar para o consumidor, a gente ter esse respeito pelo mercado que a gente está investigando e não colocar a nossa experiência pessoal no meio do caminho, porque geralmente ela não é representativa. Bom ponto. Não, é verdade que tem um conjunto de fatores ali, porque você tem a cultura, obviamente, do país, ou como a Ana falava também, Brasil, os Brasis, também dentro do Brasil, diferentes culturas, a própria cultura nossa também, que a gente arrasta algumas coisas de cultura histórica, família, país também, mas tem a cultura da empresa. Então, eu acho que é um bom ponto que vocês tocam em relação a como as empresas também estão tentando trazer, ou seja, para dentro, essa diversidade para conseguir trabalhar essa empatia. Gostei disso também do nosso papel como, né, ou seja, guardiões da cultura a partir da lente do consumidor local, né? A gente trazer esse olhar isento, como vocês colocam, muito bom. Tem começam a chover as perguntinhas aqui, então tem algumas que eu não vou conseguir ler, porque são muitas, mas tem uma aqui interessante, que eu acho que vocês devem ter tido, que é assim, eu vou ler a pergunta do jeito que ela está, mas tá bem boa. Como vocês se imaginam que podemos lidar com marcas que possuem diferenciação muito grande entre países? Na verdade, mais do que diferenciação, eu vou falar aqui de posicionamento, tá? Porque fala assim, por exemplo, uma marca na Europa seja vista como mainstream, mas no Brasil tem um posicionamento premium, ou vice-versa, eu vou falar, né? Então, não é só adaptação cultural, mas vocês se encontram, como a gente falava, né? São muitos fatores, porque tem fator econômico, fator de contexto competitivo da categoria, a própria cultura como influencia na categoria, que vão influenciar nesse posicionamento. E às vezes você acaba com a mesma marca, tendo que exercer um posicionamento diferente em diferentes países, né? Então, o que vocês podem falar a respeito? Quer começar, Raul? Não, eu acho que não, esse é um ótimo ponto, mas eu acho que tem muito a ver com cultura mesmo, né? Porque o que de repente é premium em um lugar, comparado à sua condição natural de temperatura e pressão, não é premium num outro lugar, né? Então, você conseguir fazer essa tradução desse posicionamento sem perder a sua identidade e estratégia como empresa e como marca, e sem perder sua própria cultura, eu acho que é um desafio louvável, assim, porque não é fácil, né? Não é fácil você falar de um mesmo produto, de componentes, né, que essencialmente são os mesmos, mas com posicionamentos sociais diferentes. Boa. Eu aqui vivo isso na pele todo dia. Eu vou falar que a maior dificuldade não está do lado do consumidor. O consumidor dá todas as pistas, né, do que faz sentido para ele em relação a essa marca. Tá? Não vou nem falar com a marca porque fica fácil. Mas o difícil mesmo é gerenciar o time global para convencer de que não, o posicionamento é diferente mesmo, porque o preço, em termos de acessibilidade, é diferente nesses mercados. E o que é premium em um super especial e luxuoso, no outro mercado, aquela mesma comunicação, o marketing mix todo, é até meio brega, mas brega de um jeito legal, assim, sabe? Aquela coisa meio kit, antiguinha, que é legal, é divertido. E o time global, não, mas tem que ser premium, não pode ser brega. Eu falei assim, não pode, abraça e vai, porque é uma marca que está voando, fazendo muito sucesso. Então, eu acho que às vezes é uma questão também de gerenciar internamente na cultura da companhia, que está tudo bem, que também o consumidor dá essas pistas e a gente consegue aproveitar isso como espaço de oportunidade mesmo.
Não, e até além disso, né? Não é só da premiumização, mas também do que funciona num país e não funciona no outro. A gente vê, por exemplo, aqui eu olho Latam, né? Então, Brasil e México, basicamente. Marcas que vão muito bem no Brasil não vão muito bem no México e vice-versa. Então, e isso tem muito a ver com como o país ele está preparado para receber certo tipo de produto ou comunicação, e tem muito a ver também com qual a maturidade do mercado para cada tipo de categoria. O que eu posso falar é talvez como o quanto eu já testemunhei esvaziamentos de posicionamento, né, no nosso país, de uma tentativa de posicionamento único. E a gente vê as marcas, de fato, perdendo muita força, saindo do mercado, não por motivos estratégicos, que a gente entende que eles acontecem também, mas porque perderam conexão com os consumidores, né? Porque perderam oportunidades, né, de reforçar a marca e foram para um caminho inverso. Então, e é isso, a Juí está tudo bem, né? A gente conseguir trabalhar localmente essas diferenças, né? Sim, sim. Boa. Isso aí. Tem outra pergunta aqui que a gente recebe sobre, eu acho que está super conectado também, que é em relação sei lá, eu vou colocar do jeito que está a pergunta também, o quanto às vezes pode ser caro, né, a gente ter que fazer tanta adaptação local, entre aspas, adaptação para isso, e se tem alguma maneira de equacionar essa eficiência, porque, ou seja, se tem algumas coisas, se vocês hoje, na experiência também, têm encontrado maneiras de encontrar como se fossem alguns drivers meio que universais que consigam criar uma eficiência que não seja fazer tudo do zero, né? Quando você pensa, porque não é isso que a gente está querendo dizer, que tem que fazer tudo do zero, né? No mundo ideal seria tudo transferível facinho, né? Você pega a comunicação daqui, transfere para lá, testa, funciona, mas como, né, os dados mostram, nem sempre isso acontece. É caro fazer adaptação local? Eu acho que é mais caro você não fazer. Boa. Porque daí você banca uma estratégia que não vai funcionar a longo prazo, você vai ter que delistar a tua marca, enfim. Então, acho que, e óbvio, né? A gente trabalha nesse mercado de colocar as coisas em teste mesmo, de trazer as alternativas para o consumidor avaliar, reagir. A gente consegue entender, inclusive, as razões de por que uma coisa funciona melhor do que outra. Então, é isso, é caro mesmo. Não tem, a gente tenta ganhar eficiência sempre que possível, mas é mais caro se você não adaptar. Nesse sentido, a Ju e todos, na verdade, existe algum processo assim que vocês considerem ideal ou que vocês vejam que praticam dentro da empresa para fazer essa adaptação? Ou seja, por exemplo, tem, sei lá, não vou falar de checklist passo a passo porque eu acho que é simplificar demais, mas existe um processo através do qual a empresa tenta garantir um olhar local ou da cultura local em lançamento, ou campanha, ou o que for? Olha, E aí, ideal, eu não sei. Ideal, eu não sei, honestamente, mas o que acho que funciona muito aqui e que justamente foi a estratégia da L'Oréal. A L'Oréal, ela mapeou 11 regiões de beleza no mundo, né? Então, a partir dessas regiões, ela pôde desenvolver centros de pesquisa e inovação. Então, tem aí, pelo menos fora da França, 6 centros desses, e que podem, né, África do Sul, Brasil, Estados Unidos, China e etc., com as diferentes populações e particularidades também. E a partir disso, nesses centros, a gente olha para basicamente 3 momentos de inovação. Então, seja um momento muito ágil, né, de resposta ágil para o mercado, e aí você tem que ser uma coisa mais imediatista mesmo. Outro que já é mais um meio termo, que você consegue entender as manifestações do mercado, mas conseguir trabalhar um pouco mais em cima.
e um outro que a gente olha para daqui a 5, 6 anos. Então, que ele, obviamente, ele é mutável ao longo desses anos, acompanhando as diferentes movimentações do mercado, sejam elas culturais ou sejam elas motivacionais também. Então, é uma forma também que a gente consegue equilibrar a inovação do longo prazo para o curto prazo, sem perder o timing do mercado, né? Aqui a gente tem alguns processos também bem mapeados. Bom, são 3 hubs de inovação pelo mundo, mas normalmente as inovações começam pelos mercados onde a Ferrero cresce por inovação, né? Onde a gente está muito bem estabelecido em posição de liderança, que é a Europa continental, mas depois vai fazendo um cascateamento dessas inovações para os outros mercados por ordem de tamanho, basicamente, potencial. E aí, nesse momento, a gente faz todo o funil de checagem do mix e de adaptações necessárias ou não. E às vezes acontece muito, né? De tentar encaixar o quadradinho num buraco redondo. Às vezes não funciona, retesta, enfim. Não é um processo que é super suave, vamos dizer assim. Tem um monte de tropeço no caminho. Mas acho que faz parte do próprio processo mesmo. Boa. Ana, e o que a gente vê como processo, assim, de coisas que poderiam... A Jack Matthews mostrou um pouco lá o nível de gradação de investimento, né? Então, a gente vê a transferência de cultura, né, que é investimento muito maior, a gente tem o frame, enfim, não vamos falar muito aqui dessa parte mais metodológica, mas eu acho que é muito importante que a gente considere sempre os experts em cultura, né? Então, utilizar de fato, né, antropólogos, etnógrafos, né, curadores de cultura, esse olhar técnico especialista é fundamental, né, para que a gente consiga fazer de uma forma eficiente mesmo, com menos investimentos, né, porque esse é o caminho, enfim, de forma mais assertiva essa transferência de cultura e comunicação, enfim, que vão influenciar as embalagens, né, o processo de inovação, comunicação, serviços, etc. Muito bom. Pessoal, assim, o tempo voa. Eu não sei quanto vocês perceberam, mas a gente está aí já chegando no finalzinho. Passou um pouco mais de meia hora aqui a gente conversando, mas muito bom, passa muito rápido, é muito gostoso assim conversar. Eu acho que a gente se enriquece, eu espero que as pessoas também que estão aí estejam curtindo. E aí, nos últimos minutinhos, a gente tem mais 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos. Eu queria, não sei, que vocês pensassem em alguma ou reflexão final, ou comentário, ou recomendação, sobre, não sei, um conselho para a gente realmente incorporar esse olhar cultural, né? Sair do nosso umbigo, no nosso dia a dia, pode ser uma nota pessoal, uma nota profissional, o que vocês quiserem, aí eu deixo uma mensagem de fechamento para vocês. Quem começa? Eu vou então de novo. Eu acho que a gente tem essa... Faz parte um pouco, né, do público que a gente... Nesse nosso mundo de pesquisa, de manter esse olhar muito curioso, da gente fingir que é um alienígena mesmo, né, dentro dos mercados, das culturas que a gente está trabalhando, atendendo, e observar muito, fazer muita pergunta, e entender de onde é que tem os espaços possíveis de se trabalhar, tendo em consideração que é isso, né, as pessoas são muito, muito diferentes e elas têm expectativas diferentes, enfim, então tem que fazer sentido para as pessoas, né? Lembrando que atrás de cada numerinho, de cada tabela, tem um comportamento, tem uma pessoa, enfim, então tem o ser humano ali. E a gente tem que ter esse olhar mais externo. Boa. A Ju alienígena. Vamos, o que mais? Não, acho que faz super sentido esse, Ju, que você está falando. E até complementando um pouco, eu acho que é uma questão de experiência também, né? Você tá... a gente fala muito de empatia, mas empatia não é só você se colocar no lugar do outro, né? Tentar se colocar lá, mas se coloca lá um pouco, né? Você está falando de algum mercado específico, que você está trabalhando em alguma área específica,
tenta lá fazer exatamente o caminho, a jornada do seu consumidor e viver um pouco na pele o que ele vive, para você entender as dores dele, para você, de fato, conseguir reparar essas dores de alguma maneira, porque isso é experiência, né? Então, de que maneira você, como o executivo que está nessa cadeira, olha essas dores e transforma elas para otimizar, para trazer um prazer nessa jornada e que isso fique tudo muito mais fácil e de fato, relevante para o seu usuário e para o seu consumidor. Então, acho que você não só se colocar, mas você vivenciar, eu acho que ajuda muito para quem está numa cadeira de fora e pensando estratégia. Boa. Eu vou no mesmo raciocínio, mas eu queria só acrescentar a questão mais contextual, e é por isso que a gente está aqui hoje falando de um tema tão importante, tão relevante, né? Mas é pós-Covid, né? A Jack também comentou sobre cada um se voltando para a sua bolha, né? E também em tendências, né? Quando a gente está vindo por aí, talvez mais forte ainda, desglobalização. Então, o tema cultura tem que estar aqui na nossa mente e, enfim, ele é o nosso aliado para a gente poder conduzir as transformações e, né, também que as marcas possam contribuir, influenciar a cultura na direção certa. Muito bom, gente, assim, concordo plenamente. E assim, eu tenho aprendido muito com vocês hoje. Eu acho que é super interessante a gente fazer essas trocas. Realmente um papo super profundo também, que motiva muito. Eu acho que dá assim, um grau de motivação muito grande ao que a gente faz no dia a dia, né? Dá valor também para o que a gente vai fazendo, dá um sentido. Eu acho que a gente busca muito isso também, sair um pouquinho do nosso papel profissional também apenas e tentar trazer esse impacto mais amplo. Então, eu acho que a gente cumpriu aqui com a nossa conversa. A gente foi, assim, eu acho que bem profundo, bem interessante para mim. Pessoal, assim, eu tenho que me despedir. Eu só tenho mais uma coisa para falar, que é só em relação ao nosso próximo Talks, que vai ser, eu preciso pegar a cola aqui, 18 de outubro, então daqui a algumas semaninhas, e a gente vai falar sobre comunicação. A gente tem uma publicação recente que se chama Misfits, que fala em relação aos desafios da criatividade nas comunicações. A gente vai ter um painel também com alguns queridos clientes e experts da Ipsos. Então, vocês em breve vão receber o convite também. E a gente espera vocês no próximo. Foi um grande prazer a gente compartilhar com vocês esse horário da manhã, da Ju, meio-dia da tarde. E, bom, é isso, gente. A gente se vê na próxima. Muito obrigado, Ju, Raoni, Ana, obviamente. Foi um prazer enorme, gente. Obrigada a vocês. Obrigado. Bom, gente. Obrigada. Bom dia, tchau. Obrigada a todos. Até. Tchau. Tchau.